Continuando então aqui com o nosso conteúdo de Física Moderna 2. Boa tarde, Leandro. Você que chegou agora, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre probabilidade estatística, que é baseado na seção 1.3 do livro lá do Griffiths, do jeito que está escrito no plano de curso e nas referências lá. Tá, então, eu dividi em 3 partes. Essa primeira é a maior. A gente vai falar sobre um pouquinho só de estatística em variáveis discretas. Eu não sou estatístico, não sou especialista nisso. Vou apenas fazer uma revisão com o objetivo de focar nos conceitos que a gente precisa lembrar desse assunto para mecânica quântica. Eu sei que no nosso curso a gente tem uma matéria disso lá no segundo semestre. Beleza. Lá no segundo semestre, né? Então vocês já estão fazendo Moderna 2, isso já tem anos. Beleza? Então é bom dar só uma lembrada aí. Depois eu vou falar sobre variáveis contínuas, que é como de fato nós vamos utilizar, mas essa primeira parte serve para lembrar os conceitos. E no final vou propor para vocês aí 2 exercícios e vou resolver um também. Tentar resolver um. Bom, variáveis discretas. Uma variável discreta é aquela variável que assume só valores fixos. Por exemplo, a energia, que a gente estudou lá no átomo, no modelo de Bohr, é uma variável discreta. Ela assume só valores específicos lá, que no caso vão ser números reais. Então, uma distribuição de probabilidade é uma lista tipo essa que eu escrevi aí, que eu vou já explicar o que é. Então, isso daqui é um exemplo onde tem uma sala. Isso aqui é um exemplo que a gente vai utilizar esse exemplo como guia para falar aqui dos conceitos. É o exemplo de uma sala de aula, né, com 14 pessoas. E a variável discreta que nós vamos analisar aqui é a idade. Tá? E a idade nós vamos representar pela letra J. Né? E nós vamos chamar de N de J o número de pessoas que tem essa idade J. E aí quando a gente faz a pesquisa na sala e anota aqui o número de pessoas que tem cada idade, a gente descobre que tem pessoas com 14 anos, com 15, com 16, 22, 24 e 25. E só isso, né? E quando a gente vê quantas tem com cada idade, tem uma pessoa com 14 anos, uma com 15, 3 pessoas com 16, 2 com 22 e assim por diante, tá? E isso daqui é o que a gente chama de então de uma distribuição, né, estatística em relação a essa variável discreta aí que é a idade, ok? E nós vamos trabalhar a partir dessa ideia. O número total de pessoas, que é 14, ele deve ser então um certo número n e obviamente ele deve ser igual ao número de pessoas que tem com cada idade, né? Então isso significa que o n deve ser igual ao somatório dos NJs. Aí vejam que a gente está saindo de uma coisa trivial para uma coisa já não trivial, né? A gente já tem uma fórmula aqui e essa soma é feita de j igual a zero até o infinito. Mesmo sabendo que o ser humano não vive uma idade infinita, a gente bota o infinito aí só para facilitar, para a gente não ter que se preocupar, certo? Então a gente vai somar todas as pessoas com idade j. E aí nesse caso, se a gente fizesse essa soma,
No exemplo, no nosso exemplo, n é igual a 14. Se a gente somar aqui, né? É 4 com 5, 9, 12, 13, 14. Então, nesse caso, n é 14, que é igual ao somatório do número de pessoas aí dessa lista, tá bom? Então, esse é um exemplo bem simples para a gente pensar nesses conceitos que não são tão simples de assim, que nós vamos ver agora. A probabilidade de uma idade específica, ela é igual ao número de pessoas, né? Vamos chamar assim, por exemplo, a probabilidade de encontrar uma pessoa com 15 anos vai ser o quê? Vai ser o número de pessoas com 15 anos dividido pelo total de pessoas, né? E se a gente olhar lá para a tabela, P de 15 anos é igual, o número de pessoas com 15 anos é justamente o N de 15, né? E o número de total de pessoas é o que a gente chamou de N. E olhando para a tabela, a gente vê que N de 15 é igual a 1, só tem uma pessoa com 15 anos, né? Olhando aqui para a tabela, a segunda linha. E N é igual a 14. Então essa é a probabilidade de encontrar uma pessoa com 15 anos. É uma probabilidade de 1 sobre 14, né? Que se a gente quiser, a gente pode transformar essa probabilidade em um número, se a gente abrir aqui a calculadora. Se a gente fizer multiplicar por 100, a gente transforma em porcentagem. Então vamos fazer 100 dividido por 14. Isso dá aproximadamente 7,1%. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, essa probabilidade ela dá aproximadamente, P de 15 vai ser aproximadamente 7,1%, se eu não me engano, né? É, aproximadamente isso. Se a gente quiser ser mais preciso, 7,14, beleza? Por cento. E assim a gente poderia fazer com qualquer idade dessa distribuição aqui, né? Qualquer uma dessas idades. Então, se a gente fizer isso com uma idade genérica, que falando de uma maneira mais geral, o que é essa idade? Ela é um valor específico dessa variável discreta, que é o j. Para um valor específico da variável discreta j, a probabilidade é P de j. E da mesma maneira que aqui P de 15 anos é N de 15 sobre N, P de j vai ser N de j sobre N. Tá? Então essa é a probabilidade para uma distribuição discreta. Certo? É o número de pessoas, nesse caso a gente está falando de pessoas, o número de ocorrências dessa variável aí, j, dividido pelo número total aí, nesse caso o número total de pessoas. Uma coisa importante sobre a probabilidade que vai se refletir, que vai ter um peso aqui no nosso estudo da mecânica quântica, é a normalização. O que significa normalização? É que para que a gente tenha um parâmetro único para falar sobre a probabilidade de um evento ocorrer, a gente normaliza a probabilidade, significa que ela vai ser um número que vai variar sempre entre 0 e 1. Ou falando em porcentagem, ela vai variar sempre entre 0 e 100%. Tá? E a normalização é uma maneira de garantir esse efeito. Então a normalização significa a probabilidade
varia sempre entre 0 e 1, ou em porcentagem entre 0% e 100% de chance. Um evento que tem 0% de chance é um evento impossível. Um que tem 100% de chance de ocorrer é um evento certo, né, de ocorrer. Por exemplo, se a gente tivesse juntado na sala 14 pessoas com a idade de 15 anos, aí a probabilidade de ter 15 anos seria 100%, seria 1. Enquanto que a probabilidade de ter uma pessoa com 13 anos seria 0, seria impossível, por exemplo. Tá? Então, dado que a gente quer que esse fato ocorra, a gente impõe a normalização, que diz o seguinte: ela diz que a soma de todas as probabilidades é 1. Soma de todas as probabilidades de todos os eventos possíveis é igual a 1. Ou seja, a soma de P de J, que é a probabilidade do evento J, nesse caso de J igual a 0 até o infinito, que a gente está considerando uma variável discreta, né, vai ser igual a 1. E essa daqui é a normalização. Tá, então quando a gente voltar a falar de normalização mais tarde, a gente tem que ter em mente que o objetivo é esse, é produzir um padrão único de comparação entre as probabilidades, né? E tem como a gente demonstrar que aquela definição anterior de probabilidade verifica isso. Tá? A definição anterior satisfaz a normalização. Como é que eu vejo isso? Simplesmente calculando. Então a soma de j igual a 0 até o infinito. Que para não ficar escrevendo j igual a 0 até o infinito, toda hora eu vou só botar um j aqui embaixo. Uma soma em j das probabilidades P de j vai ser igual a uma soma em j da probabilidade que eu defini, que é n de j sobre j, né? Mas isso aqui é um somatório, aliás, sobre n, isso aqui é um somatório de termos que estão todos divididos por n. Então eu posso colocar esse 1 sobre n em evidência nessa soma inteira, que é a mesma coisa que fazer isso aqui. Soma em j. Só que nós vimos que o n, ele é essa soma de todos os números possíveis, né? Então esse somatório aqui, na verdade, é igual ao próprio n. É igual ao próprio n. Então isso garante que esse produto vai ser 1 sobre n vezes n, que é igual a 1. E isso prova que, de fato, essa definição de probabilidade aqui, aliada com essa definição de número total aqui, satisfaz a normalização, né? Quando nós formos estudar lá a função de onda, a gente vai ver que a gente vai precisar fixar o valor de uma constante, que no caso vai ser a amplitude da função de onda, para garantir a normalização. Então a gente vai ter que fazer esse cálculo lá. Ok? Bom, e aí vamos calcular alguns valores relacionados àquele exemplo. A idade mais provável é aquela que tem a maior probabilidade. Então se a gente calcular as probabilidades de todas as idades aqui, 14, 15, 16, 22, 24 e 25, a gente vai ter... deixa eu só colar aqui do livro.
senão eu vou ter que ficar voltando o slide toda hora. Né? Então, se a gente calcular essas probabilidades uma por uma, a probabilidade de 14 anos vai ser o número de pessoas com 14 anos, né, dividido por n. E o número de pessoas com 14 anos é 1 e o n é 14. Aí se a gente prosseguir fazendo isso aqui, a gente vai encontrar que P de 15 também vai ser 1 sobre 14. P de 16 vai ser 3 sobre 14. P de 22 vai ser 2 sobre 14. Probabilidade de encontrar uma pessoa com 24 anos nessa sala aí vai ser 2 sobre 14. E a probabilidade de ter uma pessoa com 25 anos vai ser 5 sobre 14. Então, fazendo esses cálculos todos, a gente percebe que a maior probabilidade ocorre bem aqui. Esse daqui seria o evento ou o estado que tem a máxima probabilidade. O que significa que 25 anos é a idade mais provável. Eu sei que pode ser muito simples isso aqui, mas eu quero pedir que vocês continuem acompanhando aí, porque dentro dessa simplicidade tem coisas importantes, certo? Então essa é a idade mais provável e isso é diferente. Olha só, isso não é trivial. A idade mais provável é diferente da idade mediana, porque a mediana seria aquela idade que tem o mesmo número de pessoas antes e depois dela. E essa idade, ela é igual a 23, se eu não me engano. 23. Me permitam só tirar aqui uma... Opa! Tirar aqui uma imagem do livro que vai facilitar muito essa nossa discussão. Tá? Ó, esse gráfico bem aqui. Desse gráfico aqui a gente consegue perceber que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas com menos de 23 anos. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada quadradinho é uma pessoa com mais de 23 anos. Então, se a gente pegar a idade 23, tem o mesmo número de pessoas com menos dessa idade, com uma idade menor que essa, do que tem de pessoas com uma idade maior que essa. Então é isso que é a mediana. É aquela idade ou aquele valor da variável discreta que vai ter o mesmo número de ocorrências, digamos assim, antes dela e depois dela. Tá? Então, se a gente analisar bem esse gráfico, a gente percebe que essa mediana é 23. Por quê? Porque tem 7 pessoas com menos de 23 anos e tem 7 pessoas também com mais de 23 anos. Tem o mesmo tanto de gente. Essa é a idade mediana. É claro que a gente pode pensar num caso em que vai ser mais complicado calcular a mediana aqui, mas a nossa disciplina não é de estatística nem de probabilidade. A gente está revisando para focar em outra coisa, então vamos concentrar nessa situação mais simples. Então existe a idade mais provável, a mediana, e existe a média, né? O valor médio da idade na sala, que ele é calculado da seguinte maneira, tá? A idade média
ela vai ser a soma das idades de todas as pessoas dividido pelo número total de pessoas. É igual a gente calcula a média de qualquer coisa, soma tudo e divide pelo número total. Só que tem um jeito mais fácil de calcular essa soma de idades, uma vez que a gente tem essa distribuição bem aqui de idades, ó. Como a gente tem essa distribuição aqui de idades, fica mais fácil, porque o número total, a idade, a soma das idades vai ser, por exemplo, em vez de eu somar 22 mais 22, porque tem duas pessoas, eu multiplico. Então, quando eu for somar as idades, vai ficar 2 vezes 22 mais 5 vezes 25 e assim a gente vai. E aí a gente soma as idades de todo mundo. Então, na verdade, aqui essa idade média vai ser... De novo aqui. Uma pessoa com 14 anos, então o 14 vai aparecer uma vez. Uma com 15. 3 pessoas com 16, então vai ser 16 3 vezes. 2 com 22. 2 com 24. 5 com 25. Dividido pelo número total de pessoas, que é 14. Quando a gente faz esse cálculo, dá... Deixa eu olhar meu papel aqui. Ah, tá. 294 dividido por 14. E a gente pode fazer isso na calculadora aqui. Duzentos e noventa e quatro dividido por 14 dá 21. Tá, então a idade média aqui é 21. E olha que interessante. A média não é igual à idade mediana, que por sua vez também é diferente da idade mais provável. A idade mais provável é 25, a mediana é 23 e a idade média é 21, né? Então, realmente são conceitos diferentes. O que mais vai nos interessar na física aqui vai ser o valor médio, tá? O valor médio é o que vai nos dar a relação de incerteza, claro, depois da gente elaborar melhor esse conceito. E a idade mais provável, lá no caso, para a gente vai ser substituído por regiões do espaço onde vai ser mais provável encontrar a partícula que a gente vai estudar, né? E essas regiões mais prováveis é justamente, por exemplo, no caso do átomo, o que formam os orbitais. Mas a gente vai discutir isso na hora certa. Então, o valor médio da idade, a idade a gente está representando por J. A idade média nós vamos representar assim, ó. Esse símbolo que parece o menor do que, maior do que, na verdade ele é mais em pezinho, né? O menor é assim, esse símbolo ele é mais assim. É um símbolo de médias. É um símbolo de médias que depois o Paul Dirac teve a ideia de introduzir uma notação lá na mecânica quântica, se aproveitando dessa notação de média aí, foi uma coisa muito legal, que é o tal do bracket, né? Mas tá, então essa idade média é um número fixo, o J não está mais variando aqui. Quando a gente tira a média do J, vai dar um número fixo. E esse número, ele é igual, como a gente viu aí em cima, vai ser uma soma da idade que ocorre vezes o número de pessoas com essa idade. Foi o que a gente fez. Uma pessoa com 14 anos, 1 vezes 1 daqui vezes 14, que é a idade.
Depois, por exemplo, 5 pessoas com 25 anos. Então 5 é o número de vezes que ocorre essa idade, que é 25, tá? Então esse vai ser o numerador da média e o denominador da média vai ser 14. A gente pode ver isso aqui como uma média ponderada, né? Só que para generalizar, aqui embaixo o número total é n. Então essa é a fórmula do valor médio dessa grandeza discreta J. Certo? E nós podemos escrever essa fórmula de uma outra forma, fazendo o seguinte. De uma outra forma, a gente pode fazer o seguinte. Pegando essa fórmula aí, da média do J ser igual a essa soma, né, a gente pode escrever isso como sendo 1 sobre n vezes esse somatório aqui, né? Só que como esse n não tem um índice aqui j, né, ele é um número que ele pode entrar no somatório pela propriedade da distributividade, né, do produto em relação à soma, onde essa soma é feita sobre j. Então isso é a mesma coisa que a soma de j vezes n de j vezes esse 1 sobre n, que é a divisão. Só que nós vimos ainda agora, né, que essa é a definição de probabilidade, ou seja, n de j sobre n é a probabilidade de ocorrer j. Então, essa fórmula aqui, ela mostra, né, como a gente pode calcular a média usando o P de j, que é a chamada distribuição de probabilidade. Tá? Então, isso aqui é a fórmula da média usando P de j, sendo que P de j é a distribuição de probabilidade. Vou colocar entre parênteses discreta, porque a distribuição de probabilidade ela assume um outro papel quando nós formos estudar variáveis contínuas que vão nos interessar mais, ok? Por que ela é uma distribuição? Porque ela mostra como a probabilidade está distribuída para cada valor de j, né? Então esse é um nome muito feliz. A gente pode calcular a probabilidade de cada valor, e aqui nessa tabela tem justamente a tabela da distribuição de probabilidade aí. Qual é a probabilidade de cada idade. E nós poderíamos plotar com isso um gráfico, né, que seria um gráfico de barras, por exemplo, de pontos discretos. Ok? E essa fórmula, o interessante dela, não vou explicar porquê, mas dá para ver isso lá no livro. A gente pode generalizar essa fórmula para uma função qualquer f que dependa dessa variável discreta j, certo? Da seguinte maneira, como o valor médio de j nós vimos, né, é a soma de j vezes a distribuição de probabilidade,
O valor médio de, por exemplo, j ao quadrado, né, a gente pode argumentar o porquê disso, vai ser o somatório de j ao quadrado vezes a distribuição de probabilidade. Né, o somatório de seno de j, por exemplo, seria, aliás, o valor médio de seno de j seria o somatório de seno de j, esse seno multiplicado pela distribuição de probabilidade aqui somado em j, certo? Então, dessa maneira, qualquer função que a gente queira calcular a média dela, é só a gente calcular o somatório. Tá difícil. Melhorou. O somatório em j dessa função calculada em j vezes a distribuição de probabilidade, certo? Essa vai ser a fórmula geral. E já que a gente tem agora uma fórmula geral, a gente pode calcular o valor médio de j ao quadrado, né? E é interessante fazer isso por quê? Porque a média e o quadrado elas não comutam, o que significa o seguinte, que em geral a média do quadrado é diferente do quadrado da média. E isso para a gente em mecânica quântica é fundamental, né? Porque isso está relacionado lá com o princípio da incerteza, com toda a ideia do que é uma medida e tal. Mas vamos chegar lá devagar. Vamos mostrar que isso daqui é diferente para um outro exemplo. Vamos simplificar o exemplo anterior, porque senão vai ficar uma conta muito grande. Então vamos fazer o seguinte, simplificando o exemplo anterior, vamos considerar que a gente tem só duas idades aqui, né? A gente tem uma idade de 1 ano, a gente tem uma idade aqui, vamos botar assim, número de pessoas, número de bebês. Agora a gente está numa a gente está numa escola pré aqui, certo? Número de pessoas e aqui a idade delas. Então vai ter, com 1 ano vai ter uma pessoa e com 3 anos vai ter também uma pessoa. Então agora a gente simplificou demais, né? A gente tem agora uma distribuição onde só tem duas pessoas, uma com 1 ano de idade e outra com 3 anos de idade. Vamos calcular para esse exemplo aí quanto é a média ao quadrado e quanto é a média do quadrado da idade. Vamos fazer isso, tá? Para esse exemplo mais simples. Só para a gente entender que na verdade isso vai ser diferente. Então se a gente fizer o primeiro valor médio de J, né, como nós acabamos de ver, ele é igual ao somatório de J, P de J. Ou seja, ele vai ser J igual a 1 ano, vezes a probabilidade de encontrar uma criança de 1 ano, mais a idade de 3 anos, vezes a probabilidade de encontrar uma criança de 3 anos. Né? Como só tem duas crianças aqui, a probabilidade de cada uma vai ser meio. Então a probabilidade de 1 ano vai ser meio, a probabilidade de ter uma criança de 3 anos vai ser meio. E substituindo isso aqui, a gente fica então com esse cálculo. Vai ser 1 vezes meio, mais 3 vezes meio. Então isso fica meio mais 3 meios, que dá 4 meios, que dá 2. Então esse é o valor médio de J. 2.
desse modo. Então o valor médio ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Agora, se a gente calcular a média do quadrado j, isso vai dar a soma, como a gente acabou de ver, de j ao quadrado p de j. Essa soma em j. Então isso vai ficar 1 ano ao quadrado, vezes a probabilidade de 1 ano, mais 3 anos ao quadrado, que só tem essas duas idades, vezes a probabilidade de 3 anos. Então isso vai ficar 1 vezes meio, e ali 9 vezes meio. Então fica 1 mais 9 em cima, dividido por 2, dá 10 sobre 2, que é 5. Tá? Então, resultado, a média das idades ao quadrado deu 4. E a média do quadrado das idades deu 5. Ou seja, são diferentes mesmo. Certo? E não só são diferentes, como a média do quadrado é maior do que o quadrado da média. Isso é importante também porque isso também significa, ó, que nesse exemplo aqui a gente verificou que essa diferença, a média do quadrado menos o quadrado da média, ela é positiva. Ela é igual a 1, portanto ela é maior que 0. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Alguém tá assistindo ainda? Tá sim, professor. Que às vezes eu fico em dúvida. Mas tudo bem. Ok. Então, a gente guarda essa informação aí, né, de que essa diferença ela é positiva, não só para esse exemplo, mas sempre. Ela vai ser maior do que ou igual a 0. Tá? E aí vamos pensar no seguinte. Olha só essas duas distribuições aqui. Né? As duas estão concentradas aí nos valores de 1 até 9. Né? É uma outra distribuição, não é aquela que a gente estava estudando aqui. E cada quadradinho desse representa uma ocorrência. Certo? Então vamos pensar em qual é o J mais provável aí das duas. Sendo a probabilidade n de J sobre n, vamos só ver quanto é o n. O n é igual a 10, né? Que se a gente somar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a probabilidade dos 5, da idade 5 anos, da variável J igual a 5, vai ser 8 quadradinhos em cima do 5 dividido por 10, que vai ser 0,8, né? Mas nem importa muito o número em si, o que interessa é que como a gente já está vendo que o n de j aqui no 5 é o maior de todos, a gente nem precisa calcular a probabilidade, porque a probabilidade vai ser o n de j dividido pelo n total, que vai ser o mesmo para todos. Então a gente identifica já de cara que o mais provável é 5 anos. Então, em ambas as distribuições, 5 é a mais provável. É o valor mais provável. Por quê? Vai ser o mesmo, vai ser o mais provável aqui nessa outra também. Por quê? Porque vai ter 2. Vai ser o único que vai ter 2 aqui. Então a probabilidade dele vai ser maior. Vai ser 2 sobre 10. A dos outros vai ser 1 sobre 10. Então para ambos eles têm o mesmo valor mais provável, que é 5. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção.
Os dois também vão ter a mesma mediana, que também vai ser 5. Porque para ambos vai ter o mesmo tanto de um lado e do outro, certo? Então aqui no gráfico do lado esquerdo vai ter uma ocorrência do lado direito e outra do lado esquerdo. Significa que 5 vai ser a mediana. Apesar do número de quadradinhos aqui do lado do 5 ser diferente entre os dois gráficos, ele é simétrico nos dois gráficos. Então vai ser 4 de um lado, 4 do outro. Significa que 5 ainda é a mediana. E mais do que isso, 5 também é a média. Porque se a gente calcular a média vai dar 5. Vamos ver, por exemplo aqui, tá? Para essa primeira, por exemplo, qual seria a média de idade? Vamos chamar assim, média de J. Para o primeiro gráfico. Vai ser 1 vezes 4, mais aqui vai ter 8 vezes 5, e vai ter 1 vezes 6, dividido pelo total que é 10. Tá? Então fica 4 mais 6, 10. 5 vezes 8, 40, dá 50. 50 dividido por 10. Certo? Agora, o valor médio de J para o segundo gráfico, né, vai ser aqui 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 4, que vai dar 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10. Né? Porque vai ficar 3 mais 3, 6 mais 4, 10. O único que vai aparecer duas vezes vai ser o 5, então vai ser 2 vezes 5, que é 10 também. E aqui vai ficar 6 vezes uma ocorrência, 7 vezes uma, 8 vezes uma, 9 vezes uma vai dar 6 mais 7 mais 8 mais 9, que eu não sei fazer. Deixa eu pensar. 6 mais 7 dá 13, 8 mais 9 dá 17, a soma dá 30. Então vai dar isso tudo aí dividido por 10 também. E também vai dar 50 sobre 10, que é 5. Resumindo, 5 é a média também para as duas. Mas a gente percebe, analisando esses gráficos, que tem alguma coisa de muito diferente entre eles. Então vejam que nem a idade mais provável, nem a mediana e nem a média são capazes de diferenciar esses dois gráficos, essas duas distribuições de probabilidade. Então a gente precisa de um conceito que seja capaz de diferenciar isso. Esse daqui seria uma distribuição mais concentrada em torno da média, que é o 5, né? Apesar do meu gráfico tosco, mas seria uma distribuição mais concentrada aqui no 5, ó, né? Ficando cada vez mais tosco. E aqui já é uma distribuição mais espalhada, digamos assim, tá? Tem uma probabilidade maior lá no centro, mas ela é maior só um pouquinho lá no centro. Então a gente precisa ter um critério para diferenciar essas duas distribuições, certo? E nós para isso temos que pensar como esses valores se distribuem em relação à média. Essa é a diferença entre eles. Porque a gente está vendo que aqui a média, os valores eles estão bem próximos aqui da média, enquanto nesse outro gráfico os valores estão mais espalhados. Então o que a gente precisa ver é como um valor J ele se distancia da média dos valores, certo? E isso é o chamado desvio. O desvio ΔJ ele é igual a J menos a média, certo? Esse é o desvio. E aí a gente pode calcular o desvio para cada valor de J. E aí a gente vai ter uma tabela. No caso da nossa tabela anterior lá, seriam 6 idades diferentes. E aí a gente vai montar uma tabela. Vocês devem ter feito isso no ensino médio ou lá naquela disciplina de probabilidade estatística.
Então eu estou só lembrando isso aqui, não vou montar essa tabela. Tá? O interessante aqui da gente ver é que, como a gente está interessado numa visão estatística, né, vamos ver se vocês acompanham aí comigo ou se eu estou falando besteira. Como a gente está tendo uma visão estatística, não interessa o desvio de cada valor de J. Interessa tirar uma informação simples daí, que é a média disso. Então o que nos interessa é saber como, em média, os valores se distanciam da média. Tá dando para entender isso daí? Sim. Tá. Isso significa que a gente tem que calcular a média do desvio ΔJ. Só que o que é a média de uma grandeza f de j aqui? Ok. Se tiver qualquer problema é só me falar. Então como é que a gente calcula a média de uma grandeza f de j? Nós vimos que é a soma de f de j vezes a distribuição de probabilidade, né? Então vamos aplicar isso aqui quando essa função é o desvio. Então isso fica... devia ter escrito ao contrário, na verdade, aqui. Essa aqui é a fórmula geral. Tá? Vamos aplicar essa fórmula quando a função f de j é o desvio médio, o desvio aqui. E aí a gente vai ter a média dos desvios, que a gente poderia chamar de desvio médio. Tá? Como é que vai ficar isso, então? Vai ficar a média aqui do ΔJ, vai ser o somatório da função, nesse caso a função é ΔJ, vezes a probabilidade. Esse somatório é feito em J. Só que o desvio, como a gente definiu ele aí em cima, é justamente o quanto o valor J se distancia da média, então é a diferença entre ele e a média, vai ficar assim. Só que agora a gente pode separar esse somatório em dois, onde vai ter aqui o somatório de JP de J menos o somatório da média de J P de J. E aqui, esse primeiro somatório é a definição do valor médio de J que a gente deu antes aqui. Vamos voltar bem aqui, né? Essa é a definição do valor médio de J. Só que bem aqui nesse outro somatório, como eu disse para vocês, o valor médio ele é um número. É um número, como a gente calculou aqui algum, ó, o valor médio aqui deu 2. Então não tem mais índice, apesar de ter um J aí dentro, ele não é mais um índice. A média de J deu um número, poderia ser 2. Então ele pode sair do somatório. E aí vai ficar só o somatório de P de J. Né? Só que isso daqui é a soma das probabilidades. E a soma das probabilidades é 1. Então a gente pode reescrever isso como esse primeiro termo aqui, sem mudar ele. E essa soma aqui dá 1. Então fica média de J menos média de J dá 0. Ok? Então o resultado é que essa média de J é igual a 0. E aí a gente precisa pensar o que significa isso. Se a gente quer diferenciar essas duas distribuições, calcular a média do desvio é uma péssima ideia. Porque a média do desvio dá sempre 0. Então a gente quer um critério que seja diferente para o gráfico da esquerda e para o gráfico da direita. Quando a gente calcule essa grandeza para o lado esquerdo tem que dar uma coisa e para o lado direito tem que dar outra. Então uma maneira de fazer isso é através do chamado desvio médio quadrático, ou seja,
não vamos calcular a média de ΔJ. A gente vai calcular... Não vamos fazer isso porque não deu certo. Vamos tentar agora a média do quadrado desse desvio. Por quê? Por que a gente faz isso? Pelo seguinte, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que esse desvio ele vai ser ora positivo, ora negativo. Porque o J, em algum momento ele vai estar do lado direito da média, em outro momento vai estar do lado esquerdo da média, né? E aí quando somar todas essas contribuições, vai dar zero, porque uma vai cancelar com a outra. Então uma maneira de evitar isso é a gente calcular a média de uma grandeza positiva. Isso daqui é sempre maior do que ou igual a zero, isso que está aí no meio. Então não tem como essa média dar zero, ela vai dar uma informação. Que essa informação vai dar, entre aspas, a distância em relação à média, né? Então se a gente fizer um cálculo aí, a gente percebe que tem como expressar essa média de uma outra forma. Mas antes, vamos dar o nome dela. A gente representa isso por um sigma ao quadrado, tá? Não vamos fazer igual um aluno que eu tive aí num período anterior, não vou dizer qual foi o curso nem a disciplina, que ele foi colar do colega dele, né? Aí ele escrevia o sigma, aí foi passando a cola de um para o outro e foi subindo a perninha aqui. Quando chegou na vez dele, já tinha virado um 6, tá? Aí ele teimou comigo que era um sigma ainda. Não vamos fazer igual ele. O sigma ele é deitado assim, ele é em pezinho aqui em cima, tá? Tem essa barriga aqui. Beleza. Então esse daqui é o sigma quadrado, que é o que a gente chama de variância. Então a variância vai ser essa grandeza que a gente está procurando, e a raiz quadrada dela também, que eu já vou falar, que é capaz de diferenciar essas duas distribuições. O mais comum, na verdade, é trabalhar com a raiz quadrada dessa grandeza, que nós vamos chamar de sigma, que é chamado de desvio padrão. Então é a raiz quadrada do valor médio do desvio ao quadrado. Olha só, é um pouquinho mais elaborado esse conceito, tá? E esse daqui é o desvio padrão. Certo? E aí, a partir do desvio padrão, quem estuda estatística vai fazer várias coisas com esse desvio padrão. E nós vamos E aí poderia se fazer várias coisas, claro, usando esse valor. Mas para a gente vai interessar o valor mesmo do desvio padrão, porque ele aparece diretamente lá no princípio da incerteza de Heisenberg, né? Vamos ver uma fórmula aqui para simplificar o desvio padrão, que é o seguinte. Vamos calcular esse valor médio aí. Vamos calcular o sigma quadrado, depois a gente tira a raiz. Então a gente viu aqui que o sigma quadrado... Eu não fiz essa conta antes aí, então se eu me atrapalhar, peço que vocês me ajudem se puderem. O sigma quadrado é o valor médio do desvio ao quadrado. E a fórmula do valor médio que nós vimos é... No caso aqui, essa vai ser a função f de j agora, né? Essa é a função f de j aqui, vezes a probabilidade. Só que agora a função f de j é esse desvio ao quadrado, tá? Então esse desvio ao quadrado vai ser, lembrando que o desvio é isso aqui, né? J menos a média, vezes a probabilidade.
Então vai ficar o somatório aqui, vai ficar três termos, né? Vai ficar j ao quadrado menos 2j vezes a média de j mais a média de j ao quadrado, né? Isso aqui é produto quadrado da diferença de dois termos, um produto notável, vezes a probabilidade aqui. Então isso a gente vai separar em três somatórios. Então fica o somatório de j quadrado p de j menos duas vezes esse j aqui, como nós já vimos, ele é constante, ele sai do somatório. Então fica 2 média de j vezes o somatório de j p de j. E como média de j é constante, o quadrado da constante também, então esse daí também sai. Vezes o somatório de p de j. E aqui vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, essa daqui é a fórmula que define o valor médio de uma grandeza, nesse caso, o valor médio de j ao quadrado, porque eu só esqueci de escrever o 2 aqui. Eu esqueci o 2 aqui. Né? Depois, menos 2, média de j. E isso aqui vai ser a média de j, porque essa é a fórmula. Tá? E isso aqui é a normalização, é a soma das probabilidades, que dá 1. Então, usando essas três formas aí, a gente fica que, na verdade, esse primeiro termo é a média de j quadrado. Ali é menos 2 vezes a média, vezes a média de novo. Tá? Mais a média ao quadrado. Né? E, na verdade, isso daqui é a média ao quadrado. Então, a gente já está terminando. Fica assim, menos 2 vezes a média ao quadrado, mais a média ao quadrado. Aí, menos 2x mais x dá menos x, né? Então, fica o quadrado, a média do quadrado, menos o quadrado da média. Então, essa daqui é a fórmula para o cálculo da variância, que consequentemente vai dar uma fórmula para o desvio padrão tirando a raiz, que vai ser a raiz quadrada da média de j quadrado menos o quadrado da média de j. Tá? Essa grandeza aqui, pessoal, nós vamos calcular essa média de outra forma, não vai ser discreta, quando a gente estiver falando de função de onda, mas essa fórmula para o desvio padrão é a mesma. Né? Porque tem como demonstrar essa fórmula também para variáveis contínuas, que a gente não vai fazer isso, mas a fórmula é a mesma. Tá? Então essa aqui é outra fórmula para o desvio padrão, que vai nos interessar. Certo? Beleza, pessoal? Então, esse é o motivo da fórmula ser essa. Bom, com isso então a gente conclui uma revisão sobre variáveis discretas. Vamos só falar um pouco sobre variáveis contínuas. As variáveis contínuas, elas vão ser o caso que vai nos interessar, né? Essa primeira parte foi uma revisão para esquentar a memória baseado em exemplos bem mais simples. Mas o que nos interessa são variáveis contínuas. Então vamos pensar sobre o que é uma variável contínua. Quando eu dei o exemplo aí das idades de pessoas numa turma, foi uma distribuição discreta. Porque a gente considerou que a pessoa tem 25 anos, ou 24 ou 23, né? A pessoa não tem 24 anos e meio, nem 23,5, nem 23,1 e assim por diante, né? A variável contínua, um exemplo de variável contínua é, por exemplo, o tempo. Variáveis contínuas. A gente tem aqui como exemplos a posição x e a gente tem o tempo t.
Então o que a gente vai considerar de variável contínua é a posição x e o tempo t. Nós vamos estudar a equação de Schrödinger, que vai ter como resultado uma função πc, chamada função de onda. A partir dessa função πc, nós vamos calcular o módulo dela ao quadrado. Esse módulo ao quadrado vai dar uma função que nos permite calcular a probabilidade. Então essa função ela vai ser contínua, ela vai ter esse aspecto aqui, suave, e não assim quebradinho, né? Porque ela vai depender também de variáveis contínuas, que é a posição x e o tempo t. Então o que eu queria pedir para vocês levarem em consideração aí, pensando no prosseguimento da disciplina, é pensar nessas questões. E aí, a probabilidade ela é substituída, né? Lá para uma variável discreta, nós tínhamos essa fórmula aqui. A probabilidade de um evento ocorrer aliás, é mais fácil falar isso falando de uma média. A média de uma grandeza aqui, vamos supor f de j, ela era a soma, né, da função vezes a densidade de a distribuição de probabilidade, que é um p de j, certo? Para uma variável contínua, a gente vai fazer uma analogia aqui que vai nos permitir generalizar essas ideias todas. Então, para uma variável contínua, a média a gente vai escrever agora, a variável discreta era j, a variável contínua vai ser agora um x, vamos dizer assim, tá? Então agora vai ser a média de uma função f de x aqui, que varia continuamente. A gente vai trocar o somatório por uma integral. A função vai ser uma f de x. E a gente vai trocar a distribuição de probabilidade por uma densidade de probabilidade, que vai depender dessa variável aí. E aí a gente vai integrar, certo? Para a gente não discutir muito isso, vamos supor que essa variável varia de menos infinito a mais infinito. É isso. Então essa é a analogia que a gente vai fazer. Em vez de um somatório, a gente vai ter uma integral, né? Em vez de uma função p de j discreta, a gente vai ter uma densidade de probabilidade ρ de x. E o primeiro de tudo que eu esqueci de falar, em vez de uma variável j, a gente vai ter uma variável contínua x, né? E em vez do somatório a integral, e em vez do p de j uma densidade de probabilidade. Esse é o nome dessa função aqui. Então x é uma variável contínua. Isso daqui vai ser uma integral em vez de um somatório. E o ρ vai ser o que a gente chama de densidade de probabilidade. Porque vamos pensar nesse gráfico aqui, ó. Digamos que a gente queria saber aqui qual era a probabilidade de 1, dessa variável ser 1. Né? Então a gente vinha aqui medir esse número, né? Esse número que deu aqui, vamos dizer que fosse, sei lá, 40. Vamos supor que fosse 40. Né? Aí a gente dividia aqui, né? 40 vezes 1 dividido pelo número total aqui, a gente tinha a probabilidade. Tá? A gente não pode fazer isso aqui para variável contínua, por quê? Porque se a gente medir quanto vai ter aqui no 1,
vai ser impossível calcular essa probabilidade do mesmo jeito. Por quê? Porque a largura dessa barra aqui vai ser nula. Então significa que é como se fosse uma divisão por zero, na verdade, né? Na verdade, aliás, divisão por zero não, uma divisão com um numerador nulo. Então, apesar da altura aqui não ser zero, mas a área, digamos assim, desse negócio vai ser uma área nula. Para a gente ter uma probabilidade de verdade aqui, a gente tem que ter uma faixa de valores. Então a gente vai ter que ter, por exemplo, uma faixa aqui de meio a 1. E a gente vai ser incapaz de dizer a probabilidade de ocorrer 1. A gente é capaz de dar a probabilidade de ocorrer entre meio e 1, né? Por quê? Porque a probabilidade ela vai ser dada também como uma integral, né? Discretamente a probabilidade aqui ela era n de j dividido por n. Mas só que continuamente a gente vai escrever isso em termos da distribuição da densidade de probabilidade. Então a gente vai ter uma probabilidade entre A e B, que vai ser uma integral de A até B. Deixa eu só ver a fórmula aqui que já esqueci. Tá? Da densidade de probabilidade. Só queria saber se não tinha mais nada aqui, se era só isso. Beleza? Então o que acontece se eu tentar calcular a probabilidade bem aqui, em cima do 1? Vai virar uma integral de 1 a 1 de ρ. E a gente sabe que a integral, quando os limites de integração são iguais, ela dá zero. Isso significa que a probabilidade aqui vai ser zero, dela estar exatamente aqui. Tá? Isso vai ser importante também na mecânica quântica, porque lá a gente vai estudar a probabilidade da partícula estar num lugar. Então, se esse eixo x aqui fosse a posição, e isso daqui fosse uma distribuição de probabilidade de um elétron estar em algum lugar, a probabilidade dele estar num único lugar aqui é zero, porque essa probabilidade é essa integral de 1 a 1. O que eu posso calcular é, por exemplo, a probabilidade dele estar entre menos 1 e 1. Aí vai ser uma probabilidade alta. Por quê? Porque como é uma integral de menos 1 a 1, vai dar toda essa área aqui entre o menos 1 e o 1, certo? Então, para variáveis contínuas, a fórmula da probabilidade ela é em função desse ρ. E como vocês devem ter percebido, tudo para variáveis contínuas, tudo depende desse ρ, tá? E aí na mecânica que nós vamos estudar, esse ρ é calculado a partir da função de onda, certo? Então vamos só comentar algumas coisas aqui. A normalização. Para uma variável discreta, a gente tinha a normalização através de um somatório, né? A gente tinha o somatório de P de J igual a 1. Agora, para variáveis contínuas, a gente, em vez do somatório, vai ter integral. Em vez do P de J, vai ter a densidade de probabilidade. Tá? Então, na verdade, é a integral da densidade de probabilidade entre todo o domínio. Vamos botar de menos infinito a mais infinito, mas pode ser que seja menor. Essa integral vai ser igual a 1. E essa daqui vai ser a regra de normalização. Tá? Sendo que essa daqui é a normalização para variáveis discretas. Aliás, para uma variável j discreta. Isso daqui para uma variável x contínua. Certo? E isso vai ser um dos exercícios que a gente vai ter que fazer. A gente encontra a função de onda, depois a gente vai aplicar essa regra de normalização aí. Tá? Então vai ser essa diferença, mas continua sendo igual a 1. Então isso significa que a probabilidade, por exemplo, se isso aqui fosse um elétron, a probabilidade do elétron estar em algum ponto, em alguma região, é 1.
Ou seja, ele está em algum lugar de fato, ele existe, né? Porque se a gente integrar tudo aqui, vai dar a probabilidade total que é 1, né? No caso da mecânica quântica. Deixa eu só limpar isso aqui, porque depois eu salvo o PDF para vocês verem. E os valores médios a gente vai calcular usando essa fórmula que eu botei bem aqui, né? Vamos só escrever essa fórmula de novo. Então, por exemplo, o valor médio da posição que a gente vai calcular vai ser sempre assim. A gente quer uma média de uma quantidade, vai ser essa quantidade vezes a densidade de probabilidade aqui. Então, esse x vezes ρ de x dx. De menos infinito a mais infinito. Se a gente quiser numa região menor, aí a gente fixa aqui outros limites de integração. Se fosse a média de x ao quadrado, aí vai ser a integral de menos infinito a mais infinito, agora de x ao quadrado, vezes a densidade. Tá? E assim por diante, se fosse qualquer função f de x, a média dela está a integral de menos infinito a mais infinito, dessa função vezes a densidade de probabilidade. Tá? Então essa vai ser a fórmula. As fórmulas que nós vamos utilizar para calcular valores médios. Vamos só fazer um exercício então, que eu não sei se eu vou fazer todo ele aqui, mas é baseado no livro lá do Griffith. Ele propõe um exercício, aí eu simplifiquei um pouquinho para a gente tentar fazer um pouco mais rápido. Então o exercício é o seguinte, né? Dada a distribuição ou melhor, a densidade de probabilidade, essa aqui, ρ de x igual a uma certa constante A vezes e elevado a menos x ao quadrado, pede-se o seguinte, letra A, use a normalização para determinar o valor da constante A. Para determinar a constante A. E letra B, calcule o valor médio de x e o valor médio de x ao quadrado. Tá? Letra C, use a letra B para calcular o desvio médio ao quadrado de x e o desvio médio também, o desvio padrão desse mesmo x, tá? Então o que a gente vai fazer? A fórmula lá do desvio padrão não vai mudar. Então o desvio padrão aqui de x, que eu estou chamando, é a raiz quadrada do valor esperado aqui de x ao quadrado, menos o valor esperado de x, esse valor ao quadrado. E aí tira a raiz, tá? Pessoal, só vou adiantar uma coisa aqui para vocês que vocês talvez já tenham visto, né? E eu tô com reserva de falar uma coisa que vocês já sabem, mas a relação de incerteza de Heisenberg, que a gente estuda, geralmente no ensino médio a gente vê assim, né? Δx vezes Δp é maior do que ou igual a h cortado sobre 2. Não lembro agora se é sobre 2 ou não, mas é mais ou menos isso, né? Esse Δx que a gente vê no ensino médio, na verdade, é o desvio padrão de x. Então, quando a gente multiplicar o desvio padrão de x vezes o desvio padrão do momento, vai dar maior do que ou igual a h cortado sobre 2. Essa é a relação de incerteza de Heisenberg. Então, para a gente verificar essa relação de incerteza para um exercício, que é uma coisa que eu vou pedir para vocês na prova, verificar esse tipo de coisa, aí a gente tem que passar por esses cálculos, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de como faz essa normalização
e de como faz esse valor médio. A única diferença quando a gente estiver aplicando na equação de Schrödinger é que o ρ vai ser módulo de πc ao quadrado. Então tem que juntar a aula anterior com essa para calcular esse πc ao quadrado e aí obter o ρ, né? E aí resolver aqui. Não sei se eu falei muita coisa que eu não devia ainda, né? E ficou alguma dúvida. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Não, né? Se quiser é só falar. Então vamos fazer rapidinho aqui esse primeiro exercício. Não vou fazer tudo porque senão vocês vão perder aí a happy hour, né, de vocês. Então eu vou só fazer uma parte aqui. Primeiro, a letra A. Use a normalização. A normalização diz que a integral de menos infinito a mais infinito de ρ de x dx igual a 1. Né? Então, usar a normalização significa dizer que 1 vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito do ρ, que é esse aqui, a vezes e a menos x ao quadrado dx. Né? Só que isso é uma constante vezes a integral. Pessoal, essa integral vocês têm que saber de cabeça que ela dá raiz de π, porque ela vai aparecer muitas vezes. Então fica 1 é igual a essa integral da raiz de π, certo? Então eu tenho uma equação aqui muito simples que eu posso isolar o A e descobrir que o A é 1 sobre raiz de π. Então eu posso escrever a densidade de probabilidade normalizada. Vai ser ρ de x igual a 1 sobre raiz de π e elevado a menos x ao quadrado. Certo? Vai ser isso. Aí, o que eu diria para vocês pesquisarem para os próximos exercícios aqui, vou só deixar uma dica. Né? Para o exercício 2 seria o seguinte. Faça o mesmo do exercício 1, só que agora para esse ρ aqui. ρ de x igual a vezes e elevado a menos lambda vezes x menos a ao quadrado. Certo? Aí eu deixo duas dicas aqui. Tá? Bom, quem souber usar aqueles softwares que fazem integral analiticamente, tipo o Wolfram Matemática, pode usar. Mas para resolver essa integral aí, seria a primeira dica, fazer essa mudança de variável y igual a x menos a. E depois resolver essa integral aqui. E elevado a menos uma constante c vezes y ao quadrado dy. Se eu não me engano, vai dar raiz de π sobre c, mas eu não lembro de cabeça. Então a dica seria fazer esses dois negócios aqui. E aí dá para fazer a normalização e tudo. Tá? E aí, como exercício 3, faça o mesmo para ρ de x igual a b
seno de x, mas só que agora não indo de menos infinito a mais infinito, apenas o x vai variar apenas agora entre 0 e π, tá? Então a normalização ela fica agora a integral de 0 a π de ρ de x dx igual a 1, certo? E o gráfico dessa função ρ é mais ou menos esse aqui. E tem um máximo aqui que vai valer b, quando x for igual a π sobre 2. Tá? Esse aqui não precisa de dica porque a integral vai ser a mais fácil das três, certo? Mas apenas para fazer aqui a letra B do exercício 1, vamos ver aqui a letra B. Só o início da letra B, tá? Então, o valor esperado aqui do x vai ser a integral de x vezes o ρ de menos infinito a mais infinito. Pessoal, esses exercícios não é para me entregar não, é só para vocês terem uma ideia de como se preparar para a prova. Fazendo esses exercícios aí. Então, uma vez que a gente já normalizou, a gente só pode usar agora o ρ normalizado. Então, isso fica a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes 1 sobre raiz de π e a menos x ao quadrado dx. Então, bem aqui, usamos ρ já normalizada. Ok? Então, isso fica 1 sobre raiz de π, integral de x vezes e a menos x ao quadrado dx. Aí essa daqui ela parece mais difícil que a outra, mas não é não, porque aqui a gente pode fazer uma mudança de variável, se eu acertar o botão. Uma mudança de variável aqui. Tá? Que é y igual a x ao quadrado. Com essa mudança, dy fica 2x dx, que significa que x dx é igual a meio de dy. Né? E aí, assim vocês vão e resolvem essa equação aqui, porque aqui de menos infinito a mais infinito, né, vai dar 1 sobre raiz de π, e a integral aqui vai ficar meio e a menos y dy. Só que agora os limites de integração vão mudar, tá? E aí tem que ver isso aqui com calma. Tem que ver o que vai aparecer aqui em cima. Ou então ir fazendo e só no final voltar para a variável x e depois botar os limites de integração. Certo? E aí se vocês não conseguirem fazer, vocês me perguntam depois. Beleza, pessoal? Então essa seria a nossa revisão de hoje. Tá? Só pra gente não ficar sem aula essa semana. Aliás, na outra semana. Não vai ter na segunda de novo. No 15 de novembro vai ser feriado. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a revisão que eu queria fazer com vocês hoje. E a leitura que eu sugiro é simplesmente ver lá a seção 1.3 do Griffiths, ver o exemplo que ele fez lá que eu não fiz. E também os outros exercícios que tem lá que eu não falei. Tá? Acho que seria um bom começo. Um excelente começo. Beleza? Então é isso, pessoal. Bom fim de semana para vocês. E se não houver nenhuma dúvida, a gente encerra então aqui. Bom final de semana. Tá ok.